30 moedas de prata. Esse foi o preço que ele cobrou para atrair seu melhor amigo. Um homem que o acolheu, confiou nele e o chamou de amigo até o último momento. Esta é a história da traição mais cara da história. E o final vai te arrepiar. Seu nome era Judas Iscariotes. Ele foi escolhido pessoalmente por Jesus para ser um dos 12 discípulos. Não era um seguidor qualquer. Judas era o tesoureiro do grupo. Jesus confiava tanto nele que colocou o dinheiro do ministério em suas mãos. Ele viu milagres acontecerem na sua frente. Viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Judas tinha tudo. Mas algo sombrio estava crescendo dentro dele. Os líderes religiosos de Jerusalém odiavam Jesus. Ele expunha a hipocrisia deles. E o povo estava seguindo Jesus em vez deles. Eles queriam eliminar Jesus, mas tinham um problema. Prendê-lo em público causaria um tumulto. Eles precisavam de alguém de dentro, alguém próximo. Foi aí que Judas apareceu. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Ele foi até os principais sacerdotes e fez uma proposta sinistra. Quanto vocês me dão se eu entregar Jesus para vocês? Eles contaram 30 moedas de prata, o preço de um trabalhador morto acidentalmente. Uma ofensa. Mas Judas aceitou. Imagine a cena. Judas segurando aquelas moedas frias, o som do metal tilintando, o peso da traição. Ele acabara de vender o Filho de Deus pelo preço de um trabalhador. E a partir daquele momento, Judas começou a procurar a oportunidade perfeita. Chegou a Páscoa. Jesus reuniu seus 12 discípulos para uma última refeição. Durante a ceia, Jesus disse algo perturbador. Um de vocês vai me trair. Silêncio total. Os discípulos se entreolharam, chocados. Até Judas teve a audácia de perguntar: Sou eu, Rabi? Jesus olhou nos olhos dele e respondeu: Você mesmo disse. Mas ele não o expôs. Ele deu a Judas a chance de recuar. Mas Judas já tinha feito sua escolha. Jesus então disse: Ai daquele homem que trai o Filho do Homem. Melhor seria se ele nunca tivesse nascido. Mesmo assim, Judas se levantou e desapareceu na noite. O Evangelho de João registra uma frase arrepiante, e era noite, não apenas fisicamente, era noite na alma de Judas. Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Judas conhecia bem esse lugar. Enquanto Jesus orava em agonia, Judas guiava uma multidão armada até lá. O sinal combinado? Um beijo. Que ironia cruel. Usar um gesto de amor para marcar alguém para a morte. Judas avançou e disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus olhou para ele com compaixão e disse: Amigo, faça o que você veio fazer. Mesmo naquele momento de traição absoluta, Jesus ainda o chamou de amigo. Jesus foi preso, falsamente acusado, espancado, humilhado. Quando amanheceu, os líderes religiosos o condenaram à morte. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de Judas. A realidade caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. O que ele havia feito? Ele traiu um homem inocente. O remorso foi devastador. Judas correu até os sacerdotes e gritou: Eu pequei, traindo sangue inocente. Ele jogou o dinheiro no chão do templo. Mas eles responderam friamente: Que nos importa? Isso é problema seu. Judas não conseguiu viver com o peso da traição. A Bíblia diz que ele se enforcou. Um final horrível para uma escolha terrível. Enquanto isso, Jesus estava sendo crucificado. E mesmo na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus teria perdoado Judas? Com certeza. Mas Judas nunca pediu perdão a Jesus. A diferença entre Judas e Pedro é devastadora. Ambos traíram Jesus. Pedro o negou 3 vezes. Judas o vendeu. Mas Pedro se arrependeu, chorou e foi restaurado por Jesus. Judas se arrependeu, mas nunca buscou o perdão de quem realmente importava.
A história de Judas nos ensina algo poderoso. Não importa quão perto você esteja da verdade, se você não abrir seu coração para ela, de nada adianta. Mas também nos ensina sobre o amor de Jesus. Ele não falhou. Foi a escolha de Judas que o destruiu. Se você já falhou, já fez escolhas terríveis, saiba disso. A diferença entre Pedro e Judas não foi a gravidade do pecado. Foi a decisão de buscar ou não o perdão de Jesus. Ele ainda está de braços abertos. Não cometa o erro de Judas. Traga sua culpa para ele. Ele perdoa, ele restaura, ele transforma. Se essa história tocou você, comente aqui embaixo. Eu escolho o perdão. E compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há esperança.